A gente vai continuar monitorando esse caso, esse episódio. Qualquer novidade a gente traz aqui debate com os nossos comentaristas. Combinado? Agora tem um outro tema que mexe inclusive com o seu bolso, com o bolso do brasileiro. A alta no preço dos alimentos fez o Senado reservar quase R$1,5 milhão para comprar café. Segundo a casa, o produto 100% arábica, uma torre especial, deverá ser fornecido em pacotes de meio quilo, 500 gramas, acondicionados a vácuo, contendo informações detalhadas na embalagem. No mês passado, noticiamos aqui em Os Pingos nos Is que a Câmara dos Deputados chegou a ficar sem café e gastou cerca de R$2 milhões na compra da bebida, alegando que a solicitação do produto não é classificada como uma compra de luxo. Pois é, a alta de preços, a ausência de café em muitos supermercados e também a dificuldade de casas legislativas adquirirem esse produto. O Senado Federal reservou R$1,5 milhão, fez uma compra de café arábica, uma torre especial, Cristiano Beraldo. Cafezinho não pode faltar, né? Pois é, o cafezinho dos parlamentares é sagrado. Afinal de contas, como é que eles vão ficar acordados lá naquelas madrugadas em que os jabutis aparecem e acabam sendo aprovados, né? Tem que estar todo mundo ligado, senão eles não vão conseguir cobrar a conta depois. Essa conta que é cobrada em emendas parlamentares. Se o problema do Brasil fosse R$1,5 milhão de café, o Brasil seria o melhor lugar do mundo. Infelizmente, esse café é usado justamente para que a cafeína mantenha os nossos parlamentares aprovando leis que destroem a estrutura do funcionamento do Brasil. Mas, enfim, vamos lá, Caniato. É claro que a gente está falando de uma estrutura ali no Congresso Nacional que tem milhares e milhares de pessoas, não apenas que trabalham ali, mas que frequentam os gabinetes, os corredores das salas de comissão, enfim, por aí vai, todos os dias. E então o volume de qualquer coisa, né? O pó de café, o copo onde esse café é servido, garrafas de café, água, tudo ali é muito. Agora, o que me chamou a atenção foi justamente por que comprar em pacote de 500 gramas de café. Quanto maior é o pacote, a lógica diz, mais barato fica, né? Eu não sou especialista em café, apesar de gostar muito de café, mas aqui nos Estados Unidos, por exemplo, compro um negócio, um frasco enorme de café, enfim, que você encontra em qualquer supermercado, custa muito mais barato se eu for comprar o pó nesses pacotes. Então, enfim, eu realmente fico estranho esse tipo de coisa, porque parece um determinado nível de sofisticação que encarece e que, infelizmente, não faz, né, nenhuma diferença, na verdade. Acho que deveria ser comprado um café, claro, produzido no Brasil, mas que tivesse ali condições mais favoráveis para uma compra em grande quantidade. Então, fiquemos de olho aí para ver quem que vai ganhar essa licitação e a gente entender se realmente o preço faz sentido ou não. Pois é. Bom, algumas pessoas escreveram aqui que geralmente esse tipo de café costuma ser vendido nessas embalagens menores, né? Mas o Beraldo bem que tem razão quando ele questiona por que não comprar em grandes quantidades, inclusive isso acaba barateando, né, o preço do lote quando a gente faz a conta por quilo, por exemplo. Você, Acácio, muitos também questionaram por que não uma casa legislativa dar o exemplo para a população dizendo: durante esse período ficaremos sem café, não iremos adquirir café justamente por conta dessa alta de preços. Vamos dar o exemplo para o Brasil, também seguindo a solicitação do presidente da República. Por que não? Eu acho que eles podiam dar um exemplo ainda maior e discutir questões econômicas, porque essa sim tem afetado demasiadamente a população e, efeito disso, preço do café, o preço do ovo e diversos outros preços que estão subindo e subindo muito
no Brasil. Mas eu concordo com você, eu acho que eles têm, como representantes da nação, a obrigação de dar o exemplo. Já que eles são os nossos representantes, são escolhidos por nós para lá nos representarem, se uma parcela considerável da população tem dificuldade na aquisição do café, o mínimo, a gente sabe que em termos orçamentários não mudaria nada, mas o gesto seria muito importante para todos os outros brasileiros. Mas eu queria acrescentar uma coisa ao comentário do Beraldo. Nos Estados Unidos eles não tomam bem café, né? Aquele chafé que é muito mais aguado que o nosso, né, Beraldo? É uma forma diferente de tomar café, né? Não seja assim, Acácio. O café daqui tá ótimo, tá de bom tamanho. Pois é, inclusive o café americano que é vendido aqui no Brasil é um café mais fraco, inclusive. É um balde de café, mas é um café um pouco mais fraco. Vai lá, Mota, você alta dos alimentos e o gasto do Senado, quase R$1,5 milhão para a compra dos cafés especiais 100% arábica em embalagens de meio quilo, sempre embaladas a vácuo, hein? Eu não sei medir a relevância dessa informação, eu confesso. Toda entidade estatal tem despesas para sua manutenção. Qual é a surpresa? Quanto a Câmara gasta de café? Quanto os tribunais gastam com café? Quanto as estatais gastam com café? Não sei. Eu, sinceramente, não me importo com a qualidade ou a quantidade do café que o Senado toma. Eu me importo com o resultado do trabalho do Senado. Eu acho que é ponto pacífico que a parte mais importante desse trabalho hoje é atuar como controlador de última instância do Poder Judiciário. Mas o Senado parece mesmo estar mais preocupado com o cafezinho. Aí, meus amigos, não tem arábica que resolva. É isso, a gente vai continuar tratando das questões que envolvem a alta de alimentos. Inclusive, o governo deve anunciar ainda hoje um pacote de medidas para tentar atenuar, conter a alta de preços dos alimentos. Esse tema virou prioridade no Planalto diante do impacto direto na vida da população e também na queda de popularidade. Nesta quinta-feira, integrantes do governo se reuniram com representantes do comércio e do agronegócio. Dentre as medidas que podem ser anunciadas em breve, estaria a flexibilização da fiscalização sanitária de alimentos, permitindo que produtos circulem entre os estados e municípios sem precisar passar pelos principais sistemas de inspeção. Se confirmada, a norma gera preocupação sobre o controle sanitário e qualidades dos produtos. Além disso, o Planalto também deve liberar mais crédito ao agro para reduzir custos logísticos, dentre outras ações. Recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio, a notícia em destaque: o governo quer forçar a queda no preço dos alimentos e, para isso, vai anunciar um pacote de medidas. Inclusive, dentre essas medidas, estaria a flexibilização da fiscalização sanitária. Essa é uma das medidas que vem sendo discutidas na sede do Planalto, né, presidente da República, principalmente com o ministro da Agricultura e também outras entidades. Você, Acácio Miranda, as medidas devem ser anunciadas, a gente vai trazer em detalhes esses destaques, mas, claro, é um desafio para o governo achar uma alternativa para conter a alta de preços. Isso passa necessariamente pelo quê? Agora, estranho quando levantam a possibilidade de flexibilizar a fiscalização sanitária, né? Aí não. Tem dois pontos relevantes aí. Primeiro, quem tem mais de 40 anos como eu vai lembrar dos fiscais do Sarney, que ficavam nos corredores e gôndolas dos supermercados, fiscalizando se os preços estavam aumentando ou não. Para além disso, o governo, e a gente tem dito isso inúmeras vezes, não faz a sua lição de casa nos aspectos econômicos. Tivesse minimamente cuidado do déficit fiscal, tivesse enxugado as contas do próprio governo, nós não teríamos toda essa instabilidade econômica. É óbvio que esse é um dos fatores, mas tem sido um dos fatores preponderantes nesse momento para tudo que nós estamos acompanhando. Em segundo lugar, quando a gente olha para essa flexibilização de medidas sanitárias, isso obviamente soa muito mal,
Porque nós temos no dia a dia um rigor bastante excessivo. Vá um produtor rural que cria gado, que crie ovinos, que crie porcos, tentar matar esses animais e vender ele diretamente. Ele vai ter um problema. É necessário que ele mande para um frigorífico que tenha o CIF no Ministério da Agricultura. Então, durante décadas, nós subjugamos diversos pequenos produtores dessa forma e, de repente, para resolver um problema do próprio governo, a gente abre mão disso, fica ruim para a população e fica muito ruim para esses produtores. Então, que seja feita a lição de casa, que sejam resolvidos os aspectos econômicos e não que você transfira para a população essa responsabilidade. Pois é, Beraldo é craque em comércio exterior, inclusive, viu, Beraldo? A produção acaba de me informar que houve o anúncio das medidas. Serão 6 medidas, eu vou destacando elas aos poucos, mas inclusive o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou essas medidas, essas estratégias para baixar o preço dos alimentos, né, conter a alta de alimentos, inclusive tarifa de importação para café, carne, açúcar, milho e azeite zeradas. Cristiano Beraldo, inclusive, essas medidas devem entrar em vigor em alguns dias, viu? Olha, Caneto, vamos lá. Primeiro, essas medidas, esse evento, essa reunião, ela não veio do Ministério da Economia, né, o Ministério da Fazenda, se não me engano é o nome atual, e nem do Ministério da Agricultura. Ela certamente veio do Ministério da Comunicação, da SECOM, né, da Secretaria de Comunicação. É uma peça de marketing. E por que ela é uma peça de marketing? Porque o problema do preço das coisas é algo muito mais complexo e o atual governo, que já governou o Brasil por tanto tempo, nunca fez no seu histórico nada para cuidar de melhorar a competitividade, a concorrência do mercado. Ao contrário, a gente precisa lembrar, como primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que o atual governo, nas suas gestões anteriores, fez a política dos campeões nacionais, inclusive na área de alimentos, com dinheiro público pagos por nós. Nosso dinheiro, financiamos a juros irrisórios, coisa que nós, como cidadãos, não temos acesso, a juros irrisórios, a consolidação, por exemplo, do mercado de carnes no Brasil, de um conglomerado que hoje oprime o produtor e controla o preço da carne, no Brasil e fora. Tudo feito com dinheiro brasileiro. E aí tem um outro lado que é bastante mais complexo do que essa conversinha, Caneto. Vou reunir os produtores e dizer que agora eles vão ter que baixar o preço. Ora, vamos pegar um exemplo prático, Caneto, do combustível. Lembra que havia um tempo, não passou tanto tempo assim, mas houve um momento recente em que se discutia o preço do combustível na bomba? Sim. Então, combustível está caro, gasolina está caro, etanol está caro, precisamos fazer alguma coisa. O que o governo fez? Foi lá tratar do preço da refinaria, a Petrobras tem que baixar preço e tal, só que vamos lá. A Petrobras, ela vende para a distribuidora. O imposto é pago pela Petrobras, recolhe para a cadeia inteira. Então, o preço do combustível, metade do problema é imposto, não é o produto. Depois a distribuidora pega esse combustível e revende lá para os postos, que são os conhecidos revendedores. Quem forma o preço ao consumidor é o posto de gasolina. E como é que o posto de gasolina estabelece o preço? Não tem a ver só com o custo do petróleo, não. Com o dinheiro que ele ganha da venda de combustível, ele tem que pagar por todo o custo de contratar mão de obra, porque no Brasil é exigido que se tenha frentista. Por lei, é exigido que se tenha frentista. Você tem que pagar, você tem que ter ali o custo do CLT do frentista. Ele tem que pagar o imóvel, ele tem que pagar o aluguel do imóvel. Aí veja o que está acontecendo, sobretudo nos bairros nobres de São Paulo, Caneto, que é um exemplo que vale para o Brasil todo. Primeiro, grandes redes que são donas, às vezes, de postos ali, 2, 3 redes, dividem os postos de uma região inteira. Vão cobrar o preço que querem. Segundo,
postos sendo desmanchados para construir prédio. Isso em São Paulo acontece todo dia. Resultado, você tem cada vez menos postos, menos alternativa ao consumidor. Então, o governo, no caso do combustível, por exemplo, ele tem que atuar primeiro junto à ANP, para impedir esses grandes conglomerados de postos de gasolina que controlam determinadas áreas da cidade. E segundo, tem que atuar junto às prefeituras, para entender o efeito dos planos diretores em determinados setores, como a questão dos postos de combustível. Dizer, olha, você pode ter, mas é preciso ter um mínimo de postos de combustível para atender a população. Isso não é tratado. Aí depois fazem uma reunião televisada para ficar bonitinho, parecendo que o governo está fazendo alguma coisa. Não faz nada que consiga produzir um efeito concreto, Caniato. Então estamos diante de mais uma circunstância dessa. Muito blá, 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 muita gravação de reportagens, disso, daquilo, efeito prático no bolso do consumidor, só com um governo competente, um Estado pequeno e dinâmico, coisa que não teremos. Pois é, as medidas anunciadas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin na tentativa de baixar o preço dos alimentos. Falei da alíquota de importação de 10 produtos, alíquota zerada por um período naturalmente. Também tem aquela medida que nós discutimos há pouco, uma flexibilização no programa de fiscalização, principalmente de produtos de origem animal, e aí tem, inclusive, a informação que é a aceleração de unidades do SISB, Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que inspeciona, inclusive, o abate de animais. Então, haverá uma ampliação de 1.500 para 3.000 no país. E aí tem outras medidas, né? Outras iniciativas, estímulo para alimentos no financiamento via Plano Safra, negociação com governadores para a isenção do ICMS de produtos da cesta básica, porque eles já são zerados nacionalmente, mas também a necessidade de reduzir no âmbito dos estados, fortalecer estoques reguladores e chama atenção também, lançar um programa de publicidade dos melhores preços. É um pouco em cima daquela declaração do presidente, naquela manifestação que ele fez, acho que é uma entrevista que ele concedeu a uma rádio da Bahia, né? Aquela história de procurar o melhor preço, se tiver preço alto não compram. Alguma coisa em linha com o que ele disse naquela ocasião. Você, Mota, as medidas anunciadas pelo governo para reduzir o preço dos alimentos. Faltou uma medida muito importante, reduzir o número de ministérios de 39 para 8. Façam isso e vejam o resultado. Os preços dos alimentos estão subindo, mas não é porque existe escassez de alimentos. Os preços não estão subindo porque as pessoas estão comendo mais e demandando mais alimentos. Não é nada disso. Os preços estão subindo como resultado da inflação. Mas o que é inflação? Inflação é quando o governo aumenta a quantidade de dinheiro em circulação. Esse aumento é feito sempre pelo governo. O governo é a única entidade que tem poder para aumentar a quantidade de dinheiro. E por que o governo faz isso? Para financiar os seus gastos, que são cada vez maiores. Lembrem, gasto é vida. Todo o resto é apenas tolice ou cortina de fumaça. Pois é, o Beraldo deu um exemplo muito bom, fazendo um paralelo entre os desafios que envolvem a venda de combustível no Brasil, mas a gente poderia trazer um pouco desses desafios para a situação que envolve os alimentos. Você, Acácio, a tarifa, ou pelo menos a taxa de importação, por exemplo, para a carne, hoje em dia, é de 10,8%. Então, ela vai ficar zerada por um período. Pois bem, e aí o importador acaba adquirindo, não paga nenhum imposto nesse período em que o governo vai instituir essa medida, e aí revende para o varejista, né? O dono do supermercado, talvez até o próprio supermercado, a depender do tamanho, né, da empresa, possa fazer essa importação diretamente. Mas aí tem a questão que envolve a margem de lucro e todos os gastos que essa grande rede varejista tem, né? Não quer dizer que ele não vai repassar absolutamente nada, ou ele até pode observar aí uma boa oportunidade para aumentar um pouco a margem de lucro dele, né? Ele vai reduzir um pouco o preço final? Talvez, mas talvez seja uma ótima oportunidade para ele também faturar um pouco a mais. E a gente vê
quando isso acontece com a redução no preço dos combustíveis, né? Que quando reduz no posto é muito pouco. Tem um gapzinho ali que fica com o revendedor, né? Beraldo, essa questão dos alimentos, infelizmente, apesar de toda a tragicidade, soa até engraçada, porque hoje boa parte dessa inflação se deve ao fato de nós importarmos café, carne. O Brasil hoje é um dos grandes produtores de café e carne no mundo, e gado no mundo, porque nós mandamos para outros países. Então, a solução para a gente conter o fato de nós estarmos importando é nós exportarmos, nós trazermos de fora. Então a gente manda para lá o nosso e traz de lá o deles. Com o café, isso pode até ter uma equação razoável. Com a carne é um pouco mais complexo. O Beraldo vive nos Estados Unidos, talvez esteja acompanhando isso de forma mais próxima. O setor agropecuário nos Estados Unidos, principalmente os criadores de gado, tem reclamado muito porque há uma única empresa brasileira, por sinal, que domina hoje quase 80% do abate de gado nos Estados Unidos. Então, nós temos uma empresa brasileira que atua nos Estados Unidos e, nessas circunstâncias, mandaria o gado para cá sem que sejam recolhidos esses impostos, o que é muito difícil nós justificarmos na prática. Mas eu acho, Caniato, que você matou a pau na sua ponderação. Independentemente das fórmulas utilizadas, o comerciante precisa lucrar. E ele vai aproveitar essa situação para manter o seu lucro. Então, isso será repassado ao consumidor final. Independentemente de nós termos isenção ou não termos isenção, isso será passado ao consumidor final, e acho que o objetivo do governo, que é reduzir os preços, não necessariamente será alcançado. Olhando para esse conjunto de medidas, Cristiano Beraldo, e a maneira como o varejo se comporta a depender da taxa que é praticada e uma redução dessa de 10, 12, 13 para 0. O que veremos nas gôndolas? Redução substancial ou uma redução mais tímida? Caniato, vamos olhar na prática o que acontece com o dono do mercado. Tá? Vamos dizer que então é mais barato para ele o produto fora. Aí ele compra o produto, coloca no navio, traz o navio chega no porto brasileiro, não pode atracar, tem que esperar. Até porque ele não pode trazer um navio muito grande, porque, sobretudo o Porto de Santos, o calado, ou seja, a profundidade da água não é suficiente para trazer grandes navios, como o mundo inteiro faz, tem que vir navios menores. Então já fica mais caro o frete. Aí quando o navio chega, entra na fila. Um navio desse aí você paga 30, 40, 50 mil dólares por dia que ele fica esperando. Isso tudo o comprador tem que pagar. Aí ele consegue descarregar. Quando descarrega, ele precisa da fila de caminhões que vai lá para poder carregar aquele produto e levar para ele até o mercado dele. Aí no mercado dele, como o Brasil é um país completamente inseguro e a criminalidade domina, aí ele tem que ter lá um gasto enorme com segurança. E aí ele tem todo o gasto do 6x1, e ainda tem os parlamentares apontando o dedo dizendo que ele é um explorador, porque ele tem a escala 6x1. Então, a vida de quem está no varejo é uma vida extremamente cara, e a ineficiência brasileira torna toda essa dinâmica do comércio ainda mais cara. Não é que será uma super solução você poder importar, porque o custo de se importar no Brasil, independente da tributação, por si já é alto. É só você ver quanto os práticos, que me adoram, inclusive, né? Todo dia que eu falo dos práticos, eles vivem me mandando mensagem para me xingar, mas os práticos brasileiros ganham uma fortuna nos portos brasileiros injustificada. Se comparar com qualquer outro porto sério do mundo, os valores cobrados no Brasil pelos práticos é uma vergonha, parte do problema que não é tratado pelo governo. Aliás, os práticos são uma casta intocável. Moram em Miami, pegam o avião, vêm aqui, trabalham 6 horas, depois voltam para Miami, com o bolso cheio de dinheiro. E nós aqui, os brasileiros que se preocupam com a dinâmica da economia, têm que pagar a conta, Caniato. Então, veja, nós temos inúmeros problemas.
Agora, o governo não quer resolver esses problemas, ele só quer fazer discurso. E aí vamos continuar da forma que estamos, com o custo de vida cada vez mais alto no Brasil. Pois é, a aposta do governo para forçar a queda no preço dos alimentos e muitos do governo federal apostam que isso vai dar certo. Esse conjunto de medidas vai atender o anseio da população. Mas aí a pergunta, e se não atender, hein, Mota? E se não atender? 2 minutinhos, Mota. Bom, 2 coisas então, uma coisa para cada minuto. Primeiro, o governo não está preocupado com alta de preços de alimentos, o governo não está preocupado se as pessoas estão comendo ou não. O governo está preocupado com as eleições. É essa que é a questão. Tem eleição ano que vem e quando a economia vai mal, o resultado vai ser muito ruim para quem está no poder. O segundo ponto é que se o governo quisesse realmente promover o bem-estar geral da população, quisesse fartura de alimentos a preços baixos, não tinha feito dos ataques ao agronegócio uma parte central da sua campanha política. É isso, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações, a gente vai para um break comercial. Na volta, mais análise, mais discussão, muita notícia para você aqui na Jovem Pan News. Eu conto com a sua audiência, hein? Até já!